Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e esta é a aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos: compreender a concepção de matéria para Bohr e analisar o espectro eletromagnético da luz e praticar o conhecimento com questionamentos e atividades. E as perguntas da aula? Qual a relação entre o uso de protetor solar e a concepção de matéria de Bohr? Você sabe como o sinal do Wi-Fi é propagado no meio aéreo, na natureza? Então vamos falar um pouquinho da concepção de matéria do Bohr, ou seja, qual que foi a ideia, qual é o entendimento do Bohr sobre a matéria. Bohr estudou o comportamento do elétron em um átomo, isto é, os átomos possuem órbitas onde os elétrons se deslocam com a velocidade da luz e no centro do átomo um núcleo denso e muito pequeno. O modelo atômico proposto por Niels Bohr introduziu a quantização da energia atômica e explica como funciona a composição e a organização de um átomo. Logo, a constituição e a formação da matéria. Então, o Bohr contribuiu com o modelo atômico do Rutherford, chegando à conclusão, então, que a gente tem o nosso nêutron dentro lá do núcleo, junto com o próton. Também temos em volta a eletrosfera, onde os elétrons estão circulando nas suas órbitas estacionárias, mas que em determinados momentos esses elétrons podem absorver energia e passar para a órbita da frente, na órbita seguinte. E aí, quando eles voltam esse nível de energia, eles trocam, retornam a uma órbita mais próxima ao núcleo, eles vão emitir essa energia através desse salto quântico. No entanto, a teoria do Bohr não conseguiu explicar a composição do núcleo do átomo e a emissão de luz por átomos mais complexos. Mesmo tendo conseguido explicar várias coisas e contribuído aí, para o modelo atômico, teve alguns momentos que ficaram aí de fora das conclusões do Bohr. Mesmo assim, o modelo dele conseguiu explicar a luminescência, do tipo bioluminescência, que é o que acontece nos insetos, quimiluminescência de algumas substâncias, a fluorescência e a fosforescência, que são os fenômenos aí de emissão, por exemplo, a fluorescência a gente observa naquelas pulseirinhas, que quando você mexe ela tem um brilho no escuro, mas que depois que a reação cessa ali, ela para de funcionar, que a energia não está mais ali, praticamente de maneira imediata, e a fosforescência, que é um pouquinho mais duradouro aí esse processo luminescente, que é o que a gente observa, por exemplo, naqueles interruptores mais antigos, de ligar e desligar a luz, que depois que o ambiente está escuro, ele fica por bastante tempo aí luminoso. E a incandescência ou termoluminescência, que é aquela mudança de cor através do aquecimento, que a gente observa aí nos filamentos, nos metais que aquecemos, que mudam de cor. Bohr percebeu que havia uma ligação entre a estrutura do átomo proposto em sua teoria e o espectro descontínuo de emissão de cada elemento químico. Assim, ele sugeriu que as linhas luminosas que apareciam nos espectros eram emissões de luz dos elétrons, quando retornavam de uma órbita de maior energia para uma de menor energia, fazendo saltos quânticos. Dessa maneira, ele concluiu que cada elemento químico apresenta um espectro descontínuo de emissão e não há o mesmo espectro para elementos químicos diferentes. E essas emissões, características aí para cada elemento, ajudam na identificação desses elementos e também aí dos compostos. Então, temos equipamentos que são baseados nessa ideia, que fazem a identificação dos elementos que estão numa determinada amostra. Para Bohr, cada linha luminosa presente no espectro descontínuo dos elementos indicava a energia liberada quando o elétron voltava de um nível mais externo para outro mais próximo. A próxima figura que vamos ver representa as linhas luminosas dos elementos químicos, sódio, lítio, cálcio, bário e estrôncio. Então aqui a gente tem a imagem, das linhas, então, dos nossos elementos, sódio, lítio, cálcio, bário e estrôncio. Veja como elas têm marcações diferentes, nas cores, ou seja, nas frequências distintas, Então o sódio tem várias marcações aqui lá para o vermelho, aqui do cálcio a gente tem várias marcações aqui para o lado mais do azul e cada elemento tem as suas linhas características. Os espectros são descontínuos, porque os elétrons são quantizados. A proposta de Niels Bohr para a composição da matéria, logo para o átomo, consegue explicar a emissão de luz. Então essas quantidades, esse quanto de energia, essa energia que vem em pacotes aí é emitida pelos elementos dentro do espectro visível. Vamos fazer a atividade 1?
Segundo Rutherford Bohr, para um elétron do átomo de hidrogênio passar do primeiro para o terceiro nível de energia, ele deve absorver ou liberar energia. E para passar do 3 para o 1, o que deve acontecer? Justifique a sua resposta. Vamos para a correção da atividade? Olha só, segundo Rutherford Bohr, para um elétron do átomo de hidrogênio passar do primeiro para o terceiro nível de energia, ele deve absorver ou liberar essa energia. E para passar do terceiro para o primeiro, o que vai acontecer? Então, olha só, quanto mais longe do núcleo, maior é a energia associada à órbita do elétron. Pois para passar do nível de menor energia, que é o nível 1, para o de maior energia, nível 3, lá que o enunciado pediu, o elétron absorve energia. Ao passar do nível 3 para o nível 1, ele libera energia na forma de luz. Então a gente está sempre pensando naquela ideia de que o nosso núcleo lá com as cargas positivas, o elétron com a sua carga negativa, como eles são opostos, eles tendem a se atrair. Então, quanto mais próximo do núcleo esse elétron estiver, mais energia ele precisa absorver para conseguir escapar, digamos assim, dessa atração que o núcleo lá, que os prótons está fazendo sobre ele. Então, ele precisa absorver bastante energia para conseguir ir para frente, ou seja, para ir mais longe, né? Vamos fazer a atividade 2 agora? A principal contribuição de Bohr é o reconhecimento de que os elétrons ocupam diferentes níveis de energia no átomo. Quais fenômenos são explicados por essa contribuição? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, qual a principal contribuição de Bohr? É o reconhecimento que os elétrons ocupam diferentes níveis de energia no átomo. Quais são os fenômenos que são explicados por essa contribuição? Então, os principais fenômenos aqui são a fluorescência e a fosforescência. Então, qual é a diferença? Na fluorescência, né, esses elétrons aqui, eles estão absorvendo uma energia e aí eles vão fazer a emissão, certo? Quando a energia para de acontecer, ele imediatamente deixa de ser luminoso, que é o que a gente vê aqui nessas pulseirinhas. A partir do momento que a reação ali dentro acaba, ela deixa de ser luminosa. Já na fosforescência, essa luminosidade em algum momento também vai deixar de existir, mas ela é um processo mais longo. Então, mesmo após não ter mais o fornecimento de energia, ele vai ficar luminoso aí por mais tempo, que é o que a gente observa aí nessas tomadas. Agora vamos falar um pouquinho sobre o espectro eletromagnético solar. Qual a diferença entre o espectro atômico dos elementos químicos e o espectro eletromagnético solar? A principal diferença é que o espectro dos elementos químicos é descontínuo, isto é, possui espaçamento entre as cores e são também denominados por espectros de linhas ou espectros de raias e tem como objetivo identificar cada elemento químico específico, que a gente viu lá, né, a nossa figura com as linhas lá dentro das cores para o cálcio, para o estrôncio, nos slides anteriores. Então, ele é descontínuo. Por sua vez, o espectro eletromagnético solar, ele é contínuo, ou seja, não apresenta interrupção entre as mudanças de cores. A luz comporta-se como partícula e como onda eletromagnética, que é a ideia da teoria da dualidade. Assim, as ondas eletromagnéticas permitem as transições eletrônicas, as quais foram propostas por Niels Bohr em sua teoria. Então, a teoria da dualidade fala o seguinte, que a luz, em dados momentos, ela comporta-se como onda e, em alguns momentos, como partícula, e essa é uma teoria proposta aí pelo Albert Einstein. E a gente vê que no espectro solar, ela tem uma emissão contínua, diferente lá dos elementos. Por isso, a gente tem aí esse aspecto para a luz solar e as linhas lá coloridas e cores determinadas para cada elemento, o que faz a identificação dos elementos. E aqui a gente tem o espectro eletromagnético solar. Então, nessa faixa aqui, a gente vai ter o espectro visível pelo olho humano, né, que é a nossa luz, que vai lá dos 400 nanômetros até ali 750 nanômetros. Então, os valores menores do que isso são chamados de ultravioleta e os valores maiores são chamados de infravermelho. Cada comprimento de onda aqui corresponde a uma determinada cor, né? Então, você pode observar aqui 450 ali mais ou menos o azul, 550 ali entre amarelo e verde. Então, cada cor é um comprimento de onda diferente. A luz visível é uma fração desse espectro eletromagnético e representa a forma mais comum de onda que observamos, né? E a gente tem, além das ondas que observamos a olho nu, aqui temos outras que fazem parte do espectro eletromagnético, né? Inclusive do espectro solar. Então, a gente tem as nossas ondas ultravioletas, temos o infravermelho e temos também raios cósmicos, raios X, o radar, as ondas médias, as frequências extremamente baixas, micro-ondas, que fazem parte desse mesmo espectro. Vamos fazer a atividade 3 agora? Como funciona o protetor solar? E qual é a relação entre a utilização do protetor solar e o modelo atômico de Bohr? Agora é com vocês!
Vamos para a correção da atividade? Olha só. Como funciona o protetor solar? Qual a relação entre a utilização do protetor solar e o modelo atômico de Bohr? Então, ao realizarmos a leitura do espectro eletromagnético solar, observamos a radiação ultravioleta, UVA, B e C, e que chega até a atmosfera terrestre e provoca reações químicas nos organismos. Assim, compreender o funcionamento dos protetores solares é fundamental, bem como entender o FPS, que é o fator de proteção solar deles. O grau de proteção atingido pelos protetores associa-se à capacidade de absorver e ou dispersar a radiação solar pelas moléculas químicas e como se comporta frente a um determinado veículo, ou seja, suas interações e modificações espectrais. Os protetores solares formam uma camada refletora, branca e opaca sobre a pele, protegendo dos raios ultravioletas. Então, por mais que a gente não consiga observar, e não necessariamente a camada de protetor solar que você passa tem que ser realmente, branca, visivelmente branca, ela faz sim uma camada, refletora, então, que a cor branca é a cor que reflete, e opaca, e ela substitui aí, faz um escudo que protege as nossas células dos processos causados aí pelas radiações. Agora, na curiosidade sobre a química, eu trouxe para vocês aqui uma reportagem que fala sobre o Wi-Fi. Para você acessar todo o conteúdo, você pode utilizar o QR Code. E a reportagem tem a seguinte ideia, como o Wi-Fi funciona? Entenda a tecnologia. Você consegue estabelecer uma relação entre o conteúdo que estudamos nessa aula e a propagação do Wi-Fi no meio aéreo? Você conseguiu observar aonde lá na nossa figura dos espectros eletromagnéticos vai se encaixar o Wi-Fi? Você conseguiu prestar atenção nesse pequeno detalhe lá da nossa imagem? Você já pensou o que significa esse termo Wi-Fi? E ao analisar o espectro eletromagnético, você é capaz de dizer em que região encontra-se essa onda, esse Wi-Fi? Então, fica como tarefa para vocês lerem bem a reportagem e tentarem responder essas perguntas, conhecendo mais aí sobre o Wi-Fi, que é a tecnologia que está ajudando a gente praticamente todos os momentos. O que estudamos nessa aula? Compreendemos a concepção da matéria para o Bohr, analisamos o espectro eletromagnético da luz, praticamos o conhecimento por meio de questionamentos e atividades e avançamos mais na nossa linha do tempo aí sobre os modelos atômicos, considerando agora as mobilidades que os elétrons possuem, a capacidade aí de absorver e emitir energia. Conseguimos entender um pouquinho sobre as diferentes cores que caracterizam os elementos químicos, observamos o espectro solar, conseguimos falar um pouquinho sobre protetores solares também. Foi uma aula bem legal. Espero que vocês tenham gostado e até breve.